aí, rapaziada, bom? Tudo bom, galera? Espero que esteja tudo bem, porque hoje vai ficar meio ruim. Vai ficar pior. Vai ficar pior. A gente é sempre alto astral, mas hoje a gente vai trazer coisa ruim. Acho que a última vez que a gente trouxe um quadrinho tão sério assim, tão baixo astral, foi o Berlim, que foi lá no começo do canal. Pode parar. Eu acho que Berlim e o... Charlton Manor. Charlton Manor, esse aí também é pesado. Mas acho que esse e Berlim talvez sejam os piores. Hoje a gente vai falar sobre o quê? Meu irmão caçula. Bom, se você leu, você já sabe que é desgraça, né? Mas E se você não leu, fica a recomendação, né? Meu irmão caçula do... Jean-Louis Tripp. Exatamente, um quadrinho lançado aqui pela Nemo. Lançou ano passado, se eu não me engano. E ganhou algumas listas aí de melhores do ano, por isso que eu fui atrás. Não, deixa ele aqui. Mas antes da gente continuar, eu sou o Luiz. Eu sou o Henrico. Nós somos o Antiplano, o único canal de cultura do mundo. Exatamente. E quem sabe até do Brasil, né? Vamos se inscrevendo aí, ativando o sininho, dando like, virando membro, que agora tem plano para membros aí. Se você virar membro, o que acontece? Primeiro que você vai ajudar a gente a pagar nossa terapia depois disso aqui. E segundo que você vai ter bônus. Vai ter alguns bônus aí, grupo do Telegram, live exclusiva, sorteio, vai ter tudo. A gente ainda tá bolando algumas coisas, mas por enquanto a gente tá bem iniciando isso, né? Mas se você puder ajudar a gente, vai ser ótimo. Se não puder, ajuda com like, ajuda compartilhando, enfim. Se você for um dos primeiros, é capaz de você ser a única pessoa capaz de ver a live especial que a gente vai fazer. Exatamente. Então, eu queria fazer alguns parênteses. Esse eu acho que vai ser um vídeo bem difícil pra fazer, porque, primeiro que ele é um quadrinho muito pesado mesmo. Acho que qualquer pessoa que lê esse quadrinho, se você não leu, fica a recomendação ler. Mas ele é um quadrinho que ele vai ser basicamente sobre luto. Ele é um quadrinho muito simples, né? Sim. Ele é um quadrinho sobre um processo do luto. E ele vai ser esse autor trabalhando essa ideia. E é um quadrinho autobiográfico. Exatamente. Então, tudo que tá aí realmente aconteceu. Né? Por que vai ser difícil? Porque quem às vezes segue o canal já sabe, mas quem não sabe, infelizmente, final do ano passado, eu acabei perdendo meu pai. Foi uma doença diferente daqui, que a casa é um acidente, a gente vai falar um pouco mais sobre a sinopse. Mas vai ser um pouco difícil porque é lidar com esse assunto, né? E às vezes você vai superando, o quadrinho fala um pouco sobre isso. Mas no momento que você fala, às vezes você meio que... Dá aquela embargada. Não é que dá uma embargada, é como se você lidasse com o assunto de fato. Você pensa sobre aquilo, mas sua cabeça ela vai liberando, falando assim, não vai pensar agora nisso, enfim. Quando você fala, cara, você meio que, tipo assim, raciocina tudo. Então vai ser um pouco difícil, espero não me emocionar tanto. Mas vamos lá pro vídeo. Sobre o que é? Uma sinopse básica pra quem não leu. Basicamente, o Jean-Louis Tripp tinha um irmãozinho chamado Gilles. E ele, junto da família, não só esse irmão, foram passear, foram fazer uma viagem em família. No caso, mora ele com a mãe e o pai é separado, né? Durante essa viagem, eles estão a cavalo, né? Numa daquelas casinhas puxadas por cavalo. E eles estão lá na frente, assim, e o irmão fala, irmão, quero descer. Aí ele fala... Pode descer, desce aí pelo lado da calçada. Da calçada. Pelo lado da calçada. Aí o moleque fala, pô, tá muito alta a calçada, meio difícil, eu vou descer pela estrada mesmo. No que ele vai descer, passa um carro e leva o irmão. Atropela ele. E isso é basicamente o que é o quadrinho inteiro, assim. Tipo... Esse vai ser o começo do quadrinho e o longo do quadrinho vai ser sobre as partes do luto. Vai ser o personagem, o autor, o Jean-Louis, trabalhando o luto dele, e você descobre ao longo do quadrinho, já não spoilando, mas já começando a trabalhar um pouco mais o que é sobre o quadrinho, vai ser ele adulto, escrevendo esse quadrinho, e você descobre que esse cara, tipo, 40 anos depois da morte do irmão, trabalhando essas ideias e tentando se reconectar com o que aconteceu na vida dele, né? Porque os traumas que foram gerados. Só que no começo vai ter ele ainda adolescente. E uma das grandes coisas aqui que vai ser pautado o problema, porque como se fosse um acidente de carro, ele tava lá, o irmão tava meio inquieto, brigando, então ele tava meio sem paciência. Por ele ser o irmão mais velho, era aquele irmão responsável. Ele, esse menino que falece, é o irmão mais novo e tem o irmão do meio, né? Isso. E aí ele vai se sentir muito responsabilizado porque ele teria que ter puxado o irmão. Ele teria que ter insistido no irmão descer pela calçada, por exemplo. E nessa que o irmão se pendura, você vai ter o último momento, que é o marco dele, que é segurar o irmão e o irmão soltar a mão dele ali, escapar e o irmão foi atropelado. Então, por um segundo, que ele não segurou mais forte ali a mão do irmão, o irmão foi atropelado e morreu. Uma outra coisa que acontece é que ele é atropelado e o cara que estava dirigindo o carro foge. Ele foge. Então vai ser um dos pontos que vai ser tratado no trauma dele. E é bom também pontuar que o autor nessa época tinha 18 anos só, então ele não era tão mais velho assim, tá ligado? Ele não era algo que ele já lidou mais adulto, né? Ele, tipo, tava chegando na adultice dele. Sim, então ele tava começando a ter responsabilidades, então ele já era aquele irmão mais velho e ele tava indo nascer pro mundo, e nessa que ele tá indo nascer pro mundo,
uma pessoa da família dele morre, uma família muito importante, uma pessoa muito importante. Perto, né? Eu marquei algumas coisas que eu queria pontuar, mas parece que aqui é muito legal nesse quadrinho, que é triste, mas é muito legal porque é uma pessoa que realmente passou por isso. Quando você começa a bater o olho nas coisas que ele vai se debruçando aqui, você sabe que ele passou por uma perda muito grande e uma perda muito traumática. Porque tem coisa que só quem passou por uma perda muito traumática sabe. É realmente como se ele fosse um cientista mesmo, pensando coisa por coisa, escrevendo coisa por coisa, que você fala, cara, isso aqui é impressionante. Porque é realmente isso, você se sente mal, mas é como se você também se fosse algo terapêutico. Tanto pro autor, que você descobre que isso, a arte dele é uma forma dele expurgar isso depois muito mais velho, mas também você como um leitor se identificar com isso. E eu me identifiquei com muitas coisas. Uma das coisas que eu me identifiquei muito é a parada do... Outra coisa legal de falar, que a gente falou do Churchill Manor, que também é um negócio pesado, e segue um negócio muito parecido, né? Que é o autor, depois de vários anos, já adulto, crescido, refletindo sobre o que aconteceu de fato, né? Sim. Refletindo sobre esse trauma. Sim, são traumas exatamente. diferentes, né? Mas a estrutura, assim, parecida na hora da criação. Né? Sim. Uma das coisas que já logo acontece no começo, tanto é o momento que é o acidente, a mãe se debruçando sobre aquele corpo do filho, que é muito triste, mas é como o tempo começa a se mover de uma maneira muito diferente. Sim. Trazendo um pouco pro meu lado pessoal, quando meu pai, infelizmente, ele teve um tumor, né, ele desenvolveu, e o último dia do meu pai foi muito trágico, porque ele acabou tendo uma hemorragia aqui em casa. Então, foi um processo muito difícil, então foi um processo muito de gritaria, de você não saber onde você tá, o tempo começa a mover diferente, você não sabe o que fazer, e tudo parece, eu acho muito legal porque foi trabalhado em quadrinho, porque parece que realmente a sua memória começa a virar fotos mesmo, como se fossem quadrinhos mesmo, no sentido que, tipo... Você começa a perder as ligações. Você começa a perder as ligações, as coisas começam a parar de fazer sentido, então ficam flashes daqueles momentos. Só tem Exato. o baque. Né? O baque, as imagens, e o tempo começa a passar diferente, até que ele fala a hora que a ambulância não chega, e a ambulância não chega, cara. E não é tipo, falando, nossa, a ambulância é devagar. Não é o tempo normal, as coisas se movem no tempo normal. Só que ali você tá preso naquele instante que você não consegue sair. Uma outra coisa que acontece depois, que é o momento logo em seguida ali, que você não sabe lidar com as paradas, você começa a ficar você fica frio, assim, você trava, né? Então as coisas começam a parar, você começa a desesperar, você trava, e os flashes começam a vir. E uma das coisas que ele vai trabalhar muito aqui são os flashes, cara, e flashes é uma coisa muito real, e eu imagino que às vezes passou por guerra também, deve ser uma parada muito precisa também, porque é bem forte isso. Vem a imagem que marcou. Ela é muito nítida, cara, e é tipo assim, e aqui ele vai falar muito sobre isso, como ele vai tentar lembrar dos momentos do irmão, e você vai ter momentos bonitinhos dele sorrindo, às vezes com o irmão, e do nada, pá, é aquela imagem, aquele momento, e vai, congela na sua mente. E aqui também no quadrinho, vai passar o tempo, tem outras coisas que eu quero pontuar sobre o processo dele de luto, mas as imagens passam, elas continuam fortes, tanto é que num momento lá mais futuro, ele já tá bem mais velho, ele vai fazer um trabalho... Ele subverteu o que foi essa imagem. Isso, assim, mas antes ele tem um momento que ele faz uma terapia, que a mulher, ela traz à tona esse momento pra ele, que ele achava que ele tinha esquecido. E aí tem uma hora que ela começa a mexer um lápis lá, que eu não sei que tipo de terapia que ela trabalha, tipo, o seu sistema meio que ocular aqui pra trazer as memórias, enfim. E ele lembra de tudo. E aí, tipo assim, como aquilo ainda tá vivo intensamente, por mais que vai parando, e eu digo por mim mesmo. No momento, no começo, cara, você fica o tempo inteiro bom, e aí vem. E aí eu vou lembrando do meu pai, e começa tudo, e aí vem vivo, e aí as imagens começam a afastar e ficarem mais opacas, e até o momento que você começa a viver. Que é uma outra coisa que ele fala aqui no quadrinho. Tem uma hora que você tem que voltar a viver. Vai ter... Você estando pronto ou não, né? Vai ter exatamente, tanto os momentos futuros, mas já no começo é muito legal, porque eu também me identifico com duas coisas aqui que acontecem no começo, que é, primeiro, o momento que a mãe ela fala no futuro, né, quando ele tá conversando pra escrever o quadrinho, ela fala sobre eles jogarem Monopoly. E é uma coisa tão simples que ele coloca aqui nesse quadrinho, sobre como a mãe lembra que eles foram jogar Monopoly, tipo assim, dias seguintes, assim, mas é tipo assim, a gente precisa voltar a viver. E o Monopoly é quase que uma coisa de, tipo assim, é quase uma besteira, mas tipo assim, eu tenho que fazer essas crianças não chorarem pro resto da vida. E nesse momento eu tenho que estar aqui com elas. E a Monopoly é uma coisa super besta. E eu lembro de quando eu e minha mãe, depois a gente foi pro velório, a gente foi no Habib's. E aí, tipo assim, ela tava super perdida, eu também, mas tipo assim, um momento simples de tipo assim, cara, a gente precisa... E ele fala um outro momento aqui também sobre como o velório dele é diferente do que foi pra mim, né? Eles ficam velando o corpo durante dias. Não imagino se você passou por isso, mas aqui tem toda uma culpa, porque o menino, antes disso, ele ainda brigou com o moleque. Né? Isso eu ia pontuar lá no final. Esse é um momento incrível um pouco, né? Do outro irmão, né? Não só o outro irmão, mas esse que também tava, tipo, ele bateu a cabeça no negócio, ficou enchendo o saco, até bater a cabeça na panela. Eu ia falar sobre a culpa também, né? Mas antes de eu falar alguma coisa, sobre o velório. Eles ficam velando o corpo e tem uma hora que eles tem que ir no mercado. Ele pontuou esse momento que eles têm que ir no mercado.
E ele fala que o mercado, por mais que fosse uma coisa simples, que ele não entendesse no momento por que ele tinha que dar comida para as outras pessoas que estavam ali, porque, porra, né? Eu tô sofrendo aqui, ninguém tá se importando. Ninguém tá indo ajudar ele. Ninguém porque as pessoas estão tendo que comprar comida pra mim. E ele percebe que, às vezes, acho que ele até fala que ele percebe mais velho isso. Que a comida é como se, tipo assim, a gente tem que voltar a viver, sabe? A gente tem que dar comida pra essas pessoas e a gente mesmo. No sentido que, tipo assim, a gente tem que tocar a vida, sabe? A gente tem que se alimentar porque amanhã a gente tem que ter energia pra continuar de pé. E é um pouco bonito isso, porque, querendo ou não, é isso. O luto, e aí o Monopoly, voltando um pouco, é como se fosse uma decisão meio absurda. Eu ter que entreter meus filhos, mas o luto ele é quase uma doença. E você, no seu corpo, você sente essa doença, ela é mental, ela é física, mas ao mesmo tempo você quer se curar, como se tivesse uma gripe, eu tô gripado, eu tô com febre, eu vou tomar uma aspirina, eu vou tomar alguma coisa, eu tô com dor de cabeça. O luto, ele não tem o que fazer. Então você fica bolando saídas, você tem que ficar tentando, porque eu não quero sofrer, eu não quero doer, mas você tem que doer, vai doer. E aí com o tempo vai passar, e aí essas pequenas remédios que você vai tomando, que nem o Monopoly que a mãe inventa pros filhos, é um detalhe muito pequeno, mas é real, é tipo assim, você vai tentar achar soluções, às vezes inconscientemente, pra parar de sofrer. Mas você vai continuar sofrendo. O pai dele acho que é o que lida pior, né? É, o que lida pior. E esse eu acho muito legal, como ele representa até eles entrando numa caixa, o pai entrando numa caixa uma hora, ele vai mostrando no quadrinho, e é como a mãe vai lidar de uma maneira e como o pai vai lidar de outra, porque... até porque a mãe tava próxima, né? Tipo, não só do momento, mas próxima do filho, porque os filhos, pelo que dá a entender, moravam com a mãe. Moravam com a mãe, né? e não com o pai. O pai, ele tem uma outra família, ele tem uma mulher, e ele tem uma outra filha que, no momento nasce depois. No momento que o filho dele falece, ele não tem uma filha com essa nova mulher. Mas o pai, ele lida de uma maneira, assim, muito difícil. E aí você vai ver como a mãe vai lidar de uma maneira e porque justamente é um filho, né? E também trazendo porque o quadrinho funciona mostrando esse passado e também mostrando ele no processo de fazer o quadrinho, conversando com a mãe e tudo exato. mais. A gente consegue ver, tipo, a mãe conversando de boa, lembrando do Monopoly, lembrando de vários assuntos que ele mesmo não lembrava, porque ele tava bitolado na hora, né? E aí mostra também o desenvolvimento de como o pai foi lidando com isso e o pai, tipo, perdeu o brilho lá e nunca mais recuperou, né? Sim, o pai tem outra filha que ele não recupera. Além da coisa da mãe, eu acho que é muito legal isso também, como as dores são a mesma, são o mesmo causador da dor, é a mesma, só que como cada um vai lidar, porque vai ter uma hora quando ele descobre que o irmão falece, porque ele fica na polícia. Não porque ele é culpado, mas ele tem que, né, dar o BO ali da situação, porque o irmão dele foi atropelado. Quando ele vai pro hospital, uma das coisas que é pontuais é, tipo, como a médica fala pra ele de uma maneira muito abrupta, e quando, na minha situação, quando eu tava com meu pai, foi um momento muito difícil, porque ele ainda foi pro hospital, ele teve hemorragia aqui, ele foi pro hospital, ele teve uma segunda hemorragia, eu estava com ele, e foi meus momentos finais ali com ele. Eu tive um momento onde eu consegui tocar ele, eu falei com ele, comuniquei com ele, ele teve uma outra hemorragia e eu não quis entrar no quarto de novo. E aí é o que eu entro com a coisa da culpa. Você se sente culpado, você vai começar a se sentir culpado de 1 milhão de coisas. E é um processo também de você entender que você não tem o que fazer, foi como foi, e você tava lá com a pessoa. Muito do que eu abdiquei minha vida pra estar com meu pai, porque eu fiquei 2 anos com ele doente. Então, muito hoje eu tô tentando recuperar um processo de, tipo, eu envelheci 2 anos que eu não vivi direito. Eu vivi com meu pai. Então, eu penso nisso, como eu poderia ter ido embora e voltado, meu pai estava em casa, mas eu fiquei ali com ele. Só que tudo vai te culpar. Naquele momento, é tipo assim, a mão dele aqui no exemplo do quadrinho é ter soltado a mão do irmão e pra sempre ele vai se culpar daquilo, até o momento que ele conseguiu ressignificar. Mas o meu pai, quando ele teve a segunda hemorragia no hospital, eu não consegui voltar pro quarto. Eu fiquei em choque, eu travei, eu não queria voltar. E minha mente não tava querendo aceitar aquilo. E você fica mal, você chora, tem até um momento que você não chora mais, começa a secar suas lágrimas. E uma coisa que pra mim foi pessoal foi isso, né? Eu sinto também com a minha mãe e com outras pessoas que passaram por isso, que é que ele não fala muito, que é o momento onde você fica anestesiado. Ele não fala tanto sobre isso, né? Tem um momento que você não chora mais. Você deixa... Você não tá vivo. Você esconde, assim, no seu cérebro. E... Não é nem isso, parece que você tá anestesiado. É como se você não estivesse sentindo mais nada, você tá, tipo, bobo. Então, tipo, apático. Você tá apático, você tá, tipo, como se você tivesse morto mesmo. Você morre ali uma parte de você. E aí o que eu ia falar é como o médico, ele às vezes dá a notícia pra você. A médica virou pra mim... Tem pessoas que dão de jeitos mais... E aí tem umas duas relações, né? Tipo, uma médica, ela virou e ela foi super meio apática. Tudo bem, é a profissão dela. E ela virou pra mim e falou, olha, ele teve uma segunda hemorragia, ele perdeu muito sangue. E provavelmente ele vai vir a falecer. E aí, tipo, bum! Tipo, é uma informação que eu já sabia. E é uma diferença do luto dele aqui, que é também uma coisa que eu penso muito. E foi legal ver esse quadrinho, porque é uma coisa que já tinha um pouco... Querendo ou não, eu passei por isso. E são coisas que eu reflito, né? Como o luto desse quadrinho é diferente do meu luto. Meu luto, eu vim com o luto sendo trabalhado há 2 anos por causa dessa doença, que é uma doença degenerativa. Por mais que você quer curar e você se sinta impotente, e até uma coisa que ele fala sobre a impotência aqui, e quando você gera uma esperança... Talvez eu esteja confuso as coisas, né? Mas é um fluxo de pensamento que tá vindo. Mas como aqui é
um band-aid que tá sendo retirado muito rápido dele, e o meu é um caso que eu já tinha acostumado. Mas quando a palavra vem, você não entende. Quando a palavra, tipo, ele faleceu, ou ele morreu, ou ele vai morrer, você não entende, você não quer aceitar, você fica bobo, você fala, não. E aí a outra enfermeira veio e me deu um abraço, e falou assim, eu sei o que está passando. E aí, tipo, foi outra relação que eu tive ali. Mas antes eu tinha comentado sobre como cada um lida com a dor. Tem isso, né? Porque ele lida de um jeito que ele consegue até fazer as coisas, né? Tipo, ir até a polícia e tudo mais, a mãe até consegue ir junto, mas o outro irmão dele, ele trava completamente, né? Exatamente, o irmão até uma hora que ele tem uma crise que ele cai duro no chão, assim, né? E você não entende o quadrinho, por que ele acontece isso com ele. No momento quando esse irmão mais novo do meio, sempre que ele aparece no começo como criança, ele tá sempre em choque. Sim. Ele tá sempre travado, ele não entende. Parece que ele tem um estresse tão grande que... ele travou. Só que no final você vai entender um pouco, né? Eu quero comentar mais sobre esse irmão, porque é muito legal também, essa coisa da culpa também. Como cada um vai lidar também é muito legal, porque ele fala que ele tenta, a mãe tenta falar com ele, fala que morreu, e você é aquela, ele morreu. Isso é muito forte quando você repete isso pra tentar negar isso também, né? E ele mesmo pontua uma coisa que ele fala, eu abracei ela, alguma coisa assim, e eu fiquei com ela, mesmo sabendo que nossas dores eram diferentes, mesmo sabendo que, tipo, a gente não conseguia dividir, eu não consigo passar pra você assumir a dor. Tipo, e você quer passar pro outro, mas o outro não consegue. Até porque são relações muito diferentes, né? Tipo, o moleque, ele nasceu e viveu a vida inteira dele com o irmão, né? Não a vida inteira, né? Que o irmão veio depois. Mas a mãe, ela teve todo o processo de, tipo, gerir o menino, criar o menino e tudo mais. Então é um processo muito diferente. Né? Tanto é que ele fala isso, é muito legal que ele... esse quadro é incrível, porque ele realmente pontua tudo. Tem até a hora que no velório deles, no último momento que eles estão no velório mesmo, vão enterrar o menino... ele fala que as pessoas vinham cumprimentar os pais porque entendiam que a dor do pai era maior. Porque justamente é o filho. E é aquela coisa da ordem natural, né? De você perder um filho. Vinham cumprimentar ele com um pouco menos de carinho. Como se, você é o irmão. Quem tá sofrendo de verdade é eles. E ele perceber isso como criança, tipo, a dor dele sendo diminuída. Não que a dor da mãe realmente não seja diferente, maior, mas ele era uma criança que tava perdendo o irmão dele. E ele sentia toda aquela culpa, ele não tinha pra quem falar. E justamente o que vai acontecer com esse irmão mais novo dele, que é o irmão do meio, que você vai descobrir no final, ele já mais velho, quando ele provavelmente já tá trabalhando na ideia do quadrinho, ele falando com o irmão, e o irmão já mais velho, que você percebe que virou uma pessoa meio fria, meio seca, que não era muito afetuosa, falando pela primeira vez na vida, quando eles vão jogar o lixo pra fora. E é muito legal, porque essa coisa meio cotidiana, meio que tipo assim, foi o momento que o irmão decidiu se abrir. Passou 40 anos da morte do outro irmão, e ele decidiu naquele momento, o momento certo ali pra ele. Foi o momento que ele conseguiu se abrir. E ele conta que no dia que o irmão veio a falecer, ele tava puto com aquele irmão. Eles discutiram. Porque ele é o irmão do meio, né? O irmão do meio que é aquele que não tem a responsabilidade do irmão mais velho, não é o primogênito, e também não é o coitadinho, não é o mais novo, que tem aquela paciência. Ele é o irmão do meio. E eles discutem, e ele deseja que aquele irmão dele suma e venha morrer. Só que aquela coisa meio tipo, cara, o adolescente, aquela criança não sabendo lidar com os ciúmes, não sabendo lidar com a raiva deles, trazendo aquele sentimento à tona de uma maneira às vezes meio mais agressiva, e é normal. E ele fica em choque, o quadrinista, né, o principal. E você entende que ele não fica em choque pelo pensamento dele como criança. Pelo que o menino carregou. Cara, a vida inteira. Aí você fala, caralho, tipo assim... Ele sente uma culpa e o irmão sente outra, e tipo, um deve ter falado pro outro e tipo... Exatamente. Foi um processo até chegar ali que o irmão do meio levou todo esse tempo pra ele conseguir falar sobre, né? Exatamente. E é uma culpa que você vai sentir pra várias coisas. E você tem que atender que, cara, não tem que fazer, a culpa não foi sua, não tinha que fazer ali naquela cena. Ele vai pensar muito sobre ele ter puxado o irmão e ter trazido pra cá e não ter deixado, porque... Ter falado pra descer de qualquer jeito pela calçada. Ou até ter colocado a culpa no motorista, tudo bem, a culpa era do motorista no sentido de fugir. Mas a culpa não era do cara, tá ligado? De ter batido. Aconteceu, foi um acidente. Pessoalmente falando também, muito do problema do meu pai foi relacionado a um dente e tal. Como a gente às vezes fica querendo culpar a doença, ou querer culpar Deus, ou querer culpar os dentistas, os médicos, e não tem o que fazer. O negócio que eu ia falar é dos pontos do luto, né? Por exemplo, ele começa já na negação de tipo, não, meu irmão não morreu, é só levar pro hospital que vai dar bom. Aí com o tempo ele começa tipo, a culpa foi do cara que atropelou, deu fuga, e todo mundo falou que se tivesse ido mais cedo, não precisasse esperar a ambulância, o cara tivesse levado, talvez meu irmão
irmão estivesse vivo. Começa Eu acho que na distribuir. função de mãe também tem um pouco da barganha também, de ela preferir que fosse ela em vez do filho, né? Mas é muito triste. E até a negação é um negócio que é muito louco, porque por mais que você supere ela continua em algum momento. Hoje em dia eu tenho total consciência, e até fazer esse vídeo, acho que fosse um pouco mais atrás, eu não conseguiria. Hoje em dia eu sei que eu tenho capacidade de fazer porque eu venho amadurecendo isso em mim. E até tocar minha vida. Tem uma hora que a mãe fala, não vai fazer isso porque é perigoso. Você vê como ela tem medo, esse trauma que foi gerado ali nela. Ele fala, cara, eu não posso me impedir de viver. E aí você vai percebendo coisas que você tem que fazer. Hoje em dia, se eu vou ter que, por exemplo, coisas que eu vou ter que operar no meu siso, que provavelmente foram coisas que meu pai não fez na saúde dele e tenha gerado isso. Também a coisa de jogar os dados, assim, você precisa voltar a viver. Não tem como você ficar pra sempre naquele lugar. Mas você vai passar um tempo muito difícil naquele lugar. E você vai ter que enfrentar aquele lugar. Tem uma coisa também do sonho, que eu acho que é muito louco também que ele representa aqui, como você vai acabar sonhando, embora eu não seja espírita, eu não acredite em nada, minha mãe já acredita, né? Então eu tive muitos sonhos com meu pai, assim. Eu achei que eu não ia ter, mas você começa a ter. E lógico, é uma maneira do seu inconsciente trazer aquela pessoa que existe, né, dentro de você. E também te fazer pensar, né? Tipo, às vezes você vai dormir sem saber resolver alguma coisa, né? Ou com pesar, aí você dorme, sonha com o negócio, acorda e você já sabe, tipo, mas entende. Os sonhos parecem muito uma coisa de ele. Não é muito louco, porque aqui também é nesse sentido dele voltar a visitar ele. O sonho, ele não é como se fosse, o meu pai eu na infância. São como se eu soubesse que ele tá voltando. E tive muitos sonhos disso, de meu pai, ele não aceitando, e eu talvez não aceitando que ele tenha morrido, mas ele na representação não aceitando, e com o tempo ele aceitando, até eu parar de ver a forma física dele. Então teve uma coisa meio bonita nisso pra mim. Talvez seja meu próprio interior me confortando disso, de tipo assim, ele tá bem, tá num lugar melhor. Eu falar sobre aceitação também, né? Como você tem o processo da negação, por mais que você supere ela. No meu caso, por exemplo, até hoje eu tenho muito isso. Eu já superei, e conscientemente eu sei que meu pai veio falecer, e eu vou viver com ele pra sempre, nesse sentido, tipo, as coisas que eu queria ter feito, queria ter, tido um filho, ter mostrado meu pai, ter um emprego bom, ter minha própria casa, meu carro, e coisas que não vão acontecer comigo. E eu superei isso, eu sei que isso aconteceu. Só que existe uma coisa lá dentro de mim que espera que ele volte, sabe? Às vezes quando eu passo pelo quarto dele e falo, putz, ele não tá aqui. Ou às vezes eu tô comendo e falo, putz, será que ele vai aparecer? E dá a sensação, até hoje, de que ele vai aparecer em algum momento. E é muito louco, como você, mesmo superando, você não supera. Né? Porque é uma coisa muito louca também. Queria falar também sobre como ele vai embora, também uma outra culpa que gera nele, dele não querer mais encarar aquela realidade, e ele vai viver a vida dele, lógico, porque ele tem que viver, mas ele some, né? Ele vai pra viajar, vai estudar. Sim. E até nesse momento ele acha que superou e ele fala, cara, eu não superei ainda. Porque ele dá uma falsa sensação de que superou, né? Tipo, ele só deixou de canto, ele não, de fato, confrontou, né? E talvez seja o momento que eu esteja também, eu não sei em que momento que eu... E não é tão... não dá pra saber, assim, não é? Não é tão simples. Mas é muito louco que ele deixa, ele fala sobre como a mãe ficou. E aí você pensa muito nele, porque quem tá contando a história é ele. E tem momentos que ele volta o olhar pra mãe. E, querendo ou não, ele volta o olhar pra ela, e o HQ é muito legal, porque, querendo ou não, é a perspectiva dele sobre o que a mãe tava passando. Não é um quadrinho da mãe falando sobre as coisas. De repente, se fosse a mãe falando, ela ia mostrar que ela tava mal fudida. o tempo todo. Tá? Ela fala que ela não quer lidar com isso. Ela é uma pessoa que ela não lidou com isso, né? De certa forma frontal, né? Enquanto o pai, ele fica desenhando sketches do filho, porque eu acho que o pai é artista, ele fica desenhando os sketches do filho enquanto a sala do cara... toda só a cara do menino. Só a cara do menino. E é só aquela única foto lá que ele tinha. Aquela única foto, você fala, cara, o cara não superou, ele ficou naquele momento muito tenso ali, né? Relação de culpa, que ele acha que é única, exclusiva dele, por ter soltado a mãe, você vai descobrir que a mãe tem uma culpa no final do HQ, você vai descobrir que ela se sente culpada porque ela tava andando de bicicleta. Com outro filho, atrás da carroça. Isso talvez tenha provocado, ela fica na mentalidade dela que talvez isso tenha provocado o filho querer ir atrás dela. Ela tá brincando com outro filho, quero ir. E ela vai ficar, e você só descobre no final que ela teve essa culpa o tempo inteiro, carregou até ela ficar velha. E o pai sente a culpa de não estar junto, né? Não estar junto, de ter deixado a família, talvez, ter vivido a vida dele, porque o pai tava viajando na Espanha, e pelo luxo, entre aspas, do pai tá viajando e curtindo a filha, o filho dele às vezes faleceu. Que na cabeça dele, se ele tivesse ali, talvez ele teria protegido o filho dele. E aí você fica, caralho, ele não superou isso. Ele não superou aí que é muito triste, ele não superou o dar adeus. Sim. Todos os filhos que estavam ali estavam junto com aquela criança. Ele não superou não estar ali. Então, de certa forma, ele fica recriando aquela criança que ele não deu adeus. Tipo, a última imagem, né, que ele tem do filho. Enquanto a mãe não lida com o problema, ela fica, tanto é que ela fala sobre o colégio, e como ela pede pra ninguém no colégio falar sobre isso. E ninguém nunca falou sobre isso. Sim. Uma outra coisa que me lembra, tem uma música do Chico, acho que com a Zizi, posso ser se eu não estou errado, acho que chama Pedaço de Mim. E tem uma frase que é muito triste, que é: a saudade é arrumar o quarto,
de um filho que já morreu. Também tem uma outra frase que ele compara a ideia de você perder um filho com perder um membro. Aquela dor fantasma, daquela pessoa que não tá ali, mas ela continua ali. E é muito dessa coisa do arrumar o quarto, cara, que é uma coisa que eu penso muito, e tem a relação hoje em dia comigo também, de você passar em frente ao quarto e você, tipo, não querer lidar com aquilo. E eu agora imagino pra uma mãe, sabe, de tipo assim, ela construiu aquele quarto, ela construiu aquele filho, e aquele filho já não existe mais. Então, aquelas pequenas coisas, né? Também, por exemplo, a parte que eles falam na polícia e ele vê um tempo depois o cara que atropelou sendo preso lá, junto de uma menina. E ele começa a pensar, tipo, como que um cara que tem uma filha que tá do lado dele mete uma dessa, tipo, sai desesperado, assim, a sei lá quantos por hora no meio da estrada, tá ligado? Sem se preocupar com os outros. Como que ele é capaz de fazer um negócio desse, sendo que, tipo, não é que ele fez por querer, ele não né? fez por querer. Mas é aquilo, você tem que lidar com alguma maneira. Alguém tem que ser responsável pela sua dor, né? Sim. Alguém tem que ser o cerne da sua dor pra você ir confrontar aquilo. Só que não tem quem confrontar, porque aquele cara não vai trazer a irmã dele de volta. A mãe até tem uma hora que é muito triste, que ela mostra, o quadrinho mostra uma carta que ela enviou pra esse cara. É uma carta super triste, falando que ela nunca vai perdoar ele. E ela nunca recebe resposta, né? Ela não recebe a resposta dessa carta. Porque ela fala, você ter atropelado meu filho, tudo bem, aconteceu. Foi um erro. E foi um acidente. Mas você ter abandonado, meu filho morreu por sua causa. Porque justamente... Não foi um acidente, foi uma escolha. Né? Foi uma escolha. E talvez, porque eles estavam no meio do nada, eles estavam de carroça. Eu não entendi porque eles estavam de carroça, mas era provavelmente um passeio, né? Mas O cara podia ter dado esse suporte. Provavelmente o filho só faleceu por um tempo que ele ficou perdendo sangue. Vai ter o momento que vai ser o tribunal, né? Que é mais pra frente. Sim. E é muito louco, porque... Essa parte é treta demais, né? Porque ele vai ser uma das pessoas, o menino principal vai ser a pessoa que vai depor, né? E ele também, bom ponto, a gente já falou, mas ele é o autor do quadrinho. Então ele tem um viés pro quadrinho e um viés pra contar histórias, né? Então no tribunal, quando ele é chamado pra depor, ele tá muito na seca de tipo, pô, vou falar tudo, esse cara vai se fuder porque eu vou falar tudo que esse cara fez. Ele quer... Não só isso também, mas contar a história do irmão. Né? E também ele quer contar a história do irmão, mas ele quer a catarse. Ele quer todo mundo ouvindo e falando, porra, coitado dele, porque ele também não teve isso no funeral, né? Tipo, o pessoal cagou um pouco pra ele. Então ele, naquele momento, é o momento que vai estar todo mundo olhando pra ele, todo mundo vendo a história triste dele e dando esse suporte. E é muito triste, porque ele quer esse momento de jogar pra fora. Primeiro que ele quer confrontar o cara e jogar, tipo, lavar toda a roupa suja. De novo, como se isso fosse resolver a dor dele, né? E não vai. Mas naquele momento ele tem essa ilusão de que aquilo vai resolver. E ele vai confrontar, ele vai poder falar e as pessoas vão ouvir ele. Porque ele é um adolescente, no final das contas. Ele ainda é um menino. E ele quer ser ouvido, ele quer que a dor dele seja escutada. Ele quer aquele momento pra ele. Porque é muito sozinho, querendo ou não, quem é a vítima foi o irmão. E quem sofre mais, em teoria, é os pais. Então nesse momento vai ser um momento onde ele vai conseguir expor tudo que ele sente. Ele vai conseguir lavar a alma dele. E aí é muito triste porque ele tem que depor. Quando ele tá começando a ver o juiz dando uma comida de rabo no cara, ele tem que ser afastado porque ele vai depor. E ele não pode ser contaminado Ele não pode ser contaminado pela opinião, ele tem que trazer uma opinião limpa, né? E aí ele não vê o juiz comendo o cara, né? Ele não consegue ver a desculpa que o cara tá dando porque fez isso, né? E ele não consegue ver a comida de rabo. Ele não consegue ver a comida de rabo, o cara... Ele queria muito ver o cara se arrependendo, ele queria muito ver... Qual que era a justificativa, o que ele ele ia falar. Ele queria fazer o cara se arrepender. E aí quando ele é chamado pra depor, fala, não, você não vai precisar depor, porque ele já se arrependeu. E se você falar, pode ser até pior. E pode ser até pior, é melhor não, porque vamos deixar assim, a gente já vai conseguir porque eles vão ser reembolsados, né? E é muito triste também, que ele fala sobre quanto vale o valor da vida humana de uma criança de 11 anos. E é algo que a gente tava falando até na review do Social Fiction, de, tipo, capitalizar em cima de um corpo, tipo, de um sentimento, de alguém que tava ali com você, uma perda, tá ligado? Você capitalizar em cima daquilo. Como você quantifica quando que aquela pessoa vale em capital? E é muito triste porque o advogado dele fala, tipo, ele solta uma frase que é assim, arrepiante. Ele fala assim, tipo, sinto muito dizer pra todo mundo, se fosse até um pai, dá pra quantificar, porque ele é o cara que vai sustentar essa família, e a família vai ficar sem renda. Mas uma criança de 11 anos, eu sinto muito formar. Mas é uma criança de 11 anos não agrega em nada no capital. E ainda é uma boca a menos pra alimentar. É como se fosse melhor, pô. A gente te livrou dessa, tá ligado? Em questão de, tipo, porra, agora vocês têm mais dinheiro, né? E aí, cara, tipo assim, puta que pariu. E ele não consegue responder, né? Mas, tipo assim, cara, eu imaginei que nessa hora ele ia bater no cara. Porque eu acho que se tivesse a mãe ali, mano, ia dar merda. E fora isso também, depois sai esse valor aí que eles vão receber. Tipo,
imagino que nenhum valor fosse ser um valor, tipo, que você falaria, de boa esse valor. Não. Mas o valor que dão ainda é, tipo, absurdo de baixo, miserável, tá ligado? Né? É uma relação também que você tem, às vezes, com a própria herança mesmo. Você vai, você tem herança de tal coisa, você vai dividir os bens e não sei o quê. Mas no final das contas, é tipo assim, é como se você estivesse resumindo a vida de uma pessoa, bens, dinheiro. E aí você fala, cara, não é isso. E eu trocaria tudo pra estar com meu pai de novo. Sabe? E aí você fala, cara, não é sobre isso, né? E também não só isso, mas você tá reduzindo a vida da pessoa. Você reduz a pessoa a nada, a dinheiro. Ao trabalho dela também, porque o dinheiro é fruto do trabalho e, tipo, você não viu seu pai trabalhar, né? Tipo, você viu que ele saía pra trabalhar e tudo mais, mas, tipo, você não estava lá só vendo ele como um trabalhador, né? E é uma você coisa... vendo ele como um pai, um amigo, alguém que seja. Exato. Eu acho que até, tirando um pouco a questão do luto, também tem uma coisa muito no social, trazendo esse pensamento pra cá, de tipo assim, como a gente se define muito pelo trabalho. Você vai se apresentar com alguém, digamos, sei lá, você vai sair com uma menina, eu sou fotógrafo. ou você vai sair com um rapaz, que seja com quem você for sair. A primeira coisa muito que você quer saber do outro, ou se apresentar de você, é o seu trabalho. E é muito triste como você resume tudo, e quase que você meio que centraliza a sua vida inteira nisso. Tipo, eu sou Luiz, eu sou fotógrafo, a pessoa, eu sou tal coisa, eu estudo tal coisa, eu tô trabalhando com tal coisa. E tipo, cara, mas o que você gosta? Como a gente também perde um pouco do valor do que realmente importa, né? Uma outra coisa que eu acho que é legal, no momento que você passa por esse evento traumático, você começa a julgar os outros, de tipo assim, cara, como é que essas pessoas estão felizes? E parece que você tá numa cápsula, tá ligado? Fechado. E você não sente que você pertence à sociedade ali. E parece que você fala, nossa, como que ninguém tá percebendo que eu tô sofrendo tanto? Ou como é que as pessoas podem estar felizes? E você começa a ficar triste, não triste, mas ele fala um momento que eles estão dentro do funeral, e como tem pessoas rindo, indo viajar, e justamente ele perde o irmão num momento de férias, né? Então, como que ele perdeu aquela sincronização que ele tinha com a realidade, com a sociedade, de não entender por que os outros estão rindo. E como é que as pessoas podem estar tendo um momento tão bom, e eu não, né? E você fica quase que realmente encapsulado mesmo. Eu lembro de estar voltando, porque eu moro perto da praia, e olhar tantas pessoas na praia, minha mãe tem o mesmo sentimento, e você fala, cara, onde que eu tô, tá ligado? Como é que as pessoas... O que é isso? Onde que eu tô? Você perde meio que a noção do que é sociedade, sabe? O que é ser feliz. E além dessa relação que você tem, outra coisa que no quadrinho que eu acho que é muito interessante, como ele começa a um dado momento no quadrinho imaginar como seria o futuro do irmão dele. Que é uma coisa também que é muito interessante, porque ali você vai ter um fim da vida física daquela pessoa, ela vai continuar tudo que ela foi dentro de você. E muito legal também que isso é um negócio muito interessante, porque ele era uma criança de 11 anos, além dele imaginar como é que seria o futuro dessa criança, porque ele é uma criança, como que ele casaria, o que ele ia ser, qual que ia ser a profissão dele, com o que ele ia, se ele ia pro campo, pra onde que ele ia viajar, se ele ia ser um cara caseiro, se ele pra sempre ia ser aquela criança extrovertida, se ele ia se tornar, enfim, 1 milhão de coisas que você nunca vai saber. E o que resta pra você é ficar projetando. E nem isso também, porque nem sei se isso é tão saudável, mas é natural. Mas como ele era aquela criança e ele deixou de existir, como ela existe dentro de você, e pra ele é muito forte. Você vê que ele escreveu um quadrinho sobre isso, a arte dele é sobre isso. E ele botar pra fora pra ele, a mãe pro resto da vida continua lembrando daquela criança, passou 40 anos e pra sempre vai ser aquela criança. Ela não virou um adulto, vai continuar vivendo dentro dela aquela criança. Pro pai que ficava desenhando, como aquela irmã dele mais nova nasce depois do falecimento do irmão mais novo. Ela nasce já vendo o pai todo pra baixo, né? Todo sem luz, todo triste. Ela fala, no momento, o pai, eu vi as fotos dele antes, e ela falou, o pai que eu conheci é um pai sem brilho. Vocês tiveram um outro pai, e como aquilo mudou a vida daquele homem. Mas como pra essa menina, ela não conhece aquela pessoa. Então ela não tem uma relação com aquele... Ela só ouve falar de... Todo mundo fica falando. A pessoa... O ser vivo que ela conhece, que é o irmão, é o ser vivo que existe dentro de todos eles. Que ficam cultuando aquela imagem daquela criança que faleceu. Tanto é que ela vai ter um certo ciúmes. E ela não entende a tristeza do pai, e ela fica se forçando a ser triste. E ela percebe que a tristeza de verdade dela é a tristeza de não poder ter a atenção do pai ali. É a tristeza que ela imaginava ter do pai, né? Tipo, é muito louco dela ser esse pedaço meio influenciado por esse trauma. O trauma genético que vai ser passado pra ela, ela sofre por um luto que nem é dela. Sim. É muito louco. E como ela vai ter uma relação com esse irmão. Tanto é que vai ser muito triste que... Pra fechar essa relação dos dois, né, no futuro... O pai dela tem Alzheimer. E aí, no futuro, ele vai estar visitando alguém, e a filha tá empurrando, e ele apresenta a filha como o irmão que faleceu. Fala, esse é meu filho Gilles, não sei o que lá, né? É muito louco, porque... Porque mesmo o cara tendo Alzheimer, que é um negócio que apaga,
o filho dele marcou tanto ele, e a morte também marcou tanto que ele acabou apagando que o filho Porque é como se fosse faleceu. uma doença mesmo. Ela impregnou ali na alma dele e ele não conseguiu tratar, né? E o jeito que ele tratou foi ficar naquele estado mesmo, né? Ele não tratou aquilo. Mas é muito triste pra ela, você vê que ela nunca foi a filha que talvez ele... É como se ele tivesse perdido um espaço, ele realmente perdeu Tentou botar alguma coisa ali pra preencher e não preencheu aquele botar espaço. silver tape ali. E não foi preenchido, aquela filha não preencheu aquele espaço. E como aquilo gerou algo nela. Tanto é que no momento onde no final eles vão... Vai ter um momento que ele vai tacar umas folhazinhas com o pai quando ele é mais novo. E mais velho, ele vai repetir esse mesmo processo com todos os irmãos. Com ele, com o irmão do meio, né? E com essa menina. E eles vão tacar umas folhas. É muito legal que tem essa coisa de simbologia dele ressignificar a mão, né? Sim. Essa que mão... é bem o finalzinho, né? Que pra mim é a parte que mais pega. Porque o gibi inteiro é triste, né? Mas quando ele consegue, de fato... subverter o negócio, né? Foi quando eu falei, porra, eu fiquei emocionado do cara ter conseguido, tipo, inverter tudo o significado, toda a culpa dele, transformado em algo de, tipo, superei aqui, tô bem, vou lembrar só dos momentos bons mesmo, ou dos ruins também, mas, tipo, lembrar com carinho, né? É muito louco, porque ele ressignifica mesmo porque isso. Porque ele passa o quadrinho inteiro também mostrando a cena da mão dele largando, e no final ele larga, mas de um jeito que vai pro bom, né? No sentido que aquela mão que ele perdeu com o irmão, aquele contato que ele perde, ele tenta reconectar de alguma maneira, né? Com aquele mesmo lugar, naquele mesmo ponto, ele vai revisitar o mesmo ponto que o irmão teria assumido, né? Teria sido atropelado. E é meio que ele estendendo a mão pra aquele irmão que não existe. Mas é muito triste, porque é óbvio, né? Tipo assim, a pessoa que falece, ela faleceu e tal, e quem sofre é a gente, né? E como a gente se tortura por isso, e como a gente não consegue lidar. Por mais que seja uma coisa natural, o mundo já existe há milhares de anos e a gente não conseguiu aprender a lidar com isso. E até hoje é muito difícil isso. Mas é muito bonito ele, de uma certa forma, velando o corpo e entre os irmãos ali, né? De tipo, cara, passou 40 anos, tá ligado? A gente não superou, mas a gente sente saudade de você. Quer dizer, a gente superou, mas a gente sente saudade de você. E eu não me culpo mais, né? Eu não me culpo mais por isso, que a culpa é muito triste também, né? É algo que você tem que aprender a superar, porque é um peso muito grande que você tá carregando, né? E é algo que pesa mesmo. Você vai ficar a vida inteira pesando, uma hora você tem que aprender que, pô, não foi... Eu fiz o que deu, né? Eu fiz o que deu, e é muito louco, é muito triste. E termina assim, né? Eu acho que até mais engraçado que ele também não termina só aí, ele ainda pontua que tem mais um movimento. Ele fala, o quadrinho poderia terminar aqui, né? E aí ele tem um outro momento onde eles estão andando ali, eles, os três irmãos, e eles encontram a carroça e talvez seja a mesma carroça. E não dá pra saber se é ou não é, né? Dá a entender que é, né? Olhando pelos detalhes e tudo mais. E você vê que, porque o quadrinho, agora elogiando elogiando a arte, eu acho muito boa a arte porque ela é quase um CEP, assim, isso tanto traz a ideia de época, que aquilo se passa num momento dos anos 80, talvez eu não lembro agora, mas também que ela é muito triste, ela é muito melancólica, ela é muito pesada, essa cor sépia. E também a arte dele em si parece mais rabiscado, né? Não parece um negócio tão definidão. Que nem o Daniel Clowes, por exemplo, né? Um negócio bem... É bem rabiscado. Sketch, Você descobre que também que ele é um artista que ele trabalhou pra Metal Hurlan, é muito legal esse processo que conta sobre isso, que a gente já falou algumas vezes na Metal Hurlan, que a gente gosta. E aí nesse último momento, cara, é tudo colorido, tudo bem, é o básico, né? Do preto e branco, triste, passado. Mas aqui ele é trabalhado muito bem no sentido, tipo assim, vida mesmo. Tanto que a gente vê o quadrinho todo, a gente não imagina que essa carroça é tão colorida, né? Não, você acha que é uma... Porque justamente que mora essa questão, a carroça, ela podia ser um momento super legal, mas pelo trauma que foi gerado ali, aquela carroça é horrível no começo. É uma carroça triste, é um negócio pesado, é um negócio até meio feio, assim, parece... E quando você vê no final, o negócio era lindo. É uma carroça linda, super colorida, um negócio que parecia de circo, assim. E aí meio que era... No final é isso também, essa coisa da relação da carroça que ele mostra no final. E até ele, o irmão, ele senta, ele estende a mão ali, né? Ele simula o que aconteceu de uma maneira mais bela. E o irmãozinho aparece em forma de fantasma ali pra eles. E meio que isso é tipo assim... Todo aquele passado que você viveu, que foi o pior momento da sua vida... E eu digo isso também pra mim. Aquilo que eu passei naquele dia com meu pai, o dia que ele faleceu... Foi o pior dia da minha vida. Até hoje, eu tenho 25 anos e eu tenho certeza que aquele foi o pior dia da minha vida e provavelmente imagino que seja um dos piores dias da minha vida. Só que aquele dia não era ruim pra ele. Era um dia ok. Era um dia bom. E aí você vê que depois de muito tempo,
ele conseguir ver que aquele processo que ele teve com o irmão tava tudo bem, era um dia bonito, ele foi muito feliz. E no final entender que o que resume ele não foi a perda, e sim o que foi aquele irmão, e o que foi aquela viagem, o que foi que eles viveram, e o que aquela juventude foi tão bonita, aqueles 11 anos que eles viveram junto, e aquela carroça era linda, e era um momento muito lindo entre os dois, era umas férias de verão incrível, que foi estragado, infelizmente. Mas tipo assim, ele demora tanto tempo pra entender que tá tudo bem, que as coisas eram boas. E isso também reflete um pouco como a gente lida com a perda, com o luto de várias coisas, né? Tanto o luto de uma perda de alguém, de um animal, de um ente, e até um término às vezes, né? No sentido de que a gente, quando às vezes termina, a gente tende a... E eu não digo só com o namorado, namorada, ou casado, enfim, eu digo até com amizades, ou até com parentes. Você resume todo a sua jornada ao fim. A ter terminado. Né? Você resume, tipo, ela é minha ex agora, ela é o final. Ela é tipo assim, eu não gosto dela. E é muito difícil você ver casais que se dão bem. É muito feliz, muito legal quando você vê que tem isso. Porque você resume tudo ao trauma, você resume tudo à perda, ao luto mesmo, aquele sofrimento que ela te gerou no final. E é meio que isso também que é contado aqui. Você resume o quadrinho inteiro sobre resumir aquele irmão à morte. E no final, ele era muito mais que isso. Ele era uma carroça cheia de vida, sabe? E você entender que o luto, ele tipo, meio que mancha a sua memória um pouco sobre as coisas. Ele te contamina, tipo, você vai lembrar do sangue, você vai lembrar das coisas ruins. E não é isso, né? Que resume aquela pessoa, aquela vida toda. E é muito louco, porque eu acho que também isso tem uma relação com você que às vezes terminou com alguém, tá passando por um momento difícil. É tentar entender que, por mais que você tenha brigado, a pessoa às vezes tenha te traído, você teve momentos Tiveram momentos bons ali. Tiveram momentos muito bons, cara, e você às vezes querer... porque o que normalmente foi o que eu falei do luto, né? Você quer tratar aquela dor. Então é melhor, tipo, não quero mais pensar nisso, não quero mais pensar nessa pessoa, essa pessoa é horrível, foi muito ruim pra mim. Só que você jogando todas as coisas ruins embora no seu coração, você vai jogar todas as coisas boas também. Tem um filme que eu gosto muito, chama Call Me By Your Name, um filme manjado aí, que muita gente gosta. De Timóteo. Timóteo Chalamet. E um dos filmes que eu mais gosto dele, eu não sou muito fã dele como ator, e tem um momento no final que o pai dele fala, não sei se vocês conhecem a história, mas não vou dar spoiler do filme, vá ver, mas é sobre Ouve um término. o resumo do Lil Nas X. Tem isso? Não, ele tem a música Call Me By Your Name. É? E aí ele tem um momento no final que é sobre término também, sobre ele ter vivido um romance de verão com aquele homem, né, que eles vivem na Itália, e aí ele tem esse momento de verão com esse homem mais velho, que ele super fica apaixonado, e ele era um menino que ele achava que ele era hétero, ele se descobre bi, e no final, quando ele perde aquela pessoa, já dando spoiler do filme, foda-se, mas o pai dele fala pra ele, cara, você vai pegar, se você não sofra isso, que se você jogar tudo embora, você vai perder tudo, não você só vai perder essa a coisa parte mais linda que vocês viveram. Ele falou, quem dera eu tivesse tido um pai lá atrás, porque ele tá conversando com o pai dele, que tivesse me entendido. E ele fala sobre uma relação que o pai fala, sobre uma relação que ele teve com o cara, e ele fala, eu não tive porque eu não tive coragem de ter. Mas ele falou, eu tô aqui pra te apoiar, tipo assim, quem dera eu tivesse um pai que tivesse me apoiado, quem dera eu tivesse corrido atrás e vivido aquilo que eu queria viver. E você entende que o pai passou por isso e ele se auto-reprimiu. E ele fala, se você reprimir isso que você tá sentindo, toda essa dor, toda essa perda, você vai perder tudo que é bom. E aí termina ele olhando pro fogo, tá ligado? Que eu acho que é um símbolo muito bonito de, tipo, o fogo, ele vai se apagar, ele destrói, tem capacidade de destruir tudo, mas ele é lindo, né? E o fogo, ele é intenso. Se você encarar esse fogo que tá te corroendo às vezes, você vai entender que existe algo belo que se esconde ali, que você pode apagar esse fogo, entendeu? Bom, eu não chorei. Não chorou. Eu achei que eu ia chorar, mas eu acho que é uma coisa do passo mesmo, de você... um jeito de você ver que você tá conseguindo... lidar com o assunto. De certa forma, falar tudo isso sem chorar, porque foi o que eu falei no começo. É muito difícil, às vezes, você ter que raciocinar isso, né? Os seus traumas, mas de certa forma a arte te ajuda, porque você entende que você não tá sozinho também nisso, né? Você lê um quadrinho... Por isso que eu acho que foi tão muito pessoal, legal. Tão pessoal você entender que, tipo, é normal tudo que você sentiu. Você não tá sozinho, aquela coisa que eu falei de você se sentir desconectado da sociedade, de você achar que só você tá sofrendo, não é uma verdade. Todo mundo sofre, pessoas passam por isso, e é muito bonito, às vezes, ele ter feito isso como arte. E talvez um dia, quem sabe, eu consiga fazer uma arte sobre meu pai e também botar isso pra fora. Falei bastante, e é isso. Se você gostou do vídeo, eu acho que esse vídeo foi um vídeo bem bacana que eu curti fazer, porque ele foi muito pessoal também. Quando eu fui lendo, eu falei, cara, isso aqui é muito real, eu quero muito falar sobre isso. Chegando aqui no final, não esquece de curtir, se inscrever, compartilha, ativa o sininho, comenta. Comentar, a gente adora responder os comentários, viu?
Eu gosto. Isso não é mentira, não. Eu tô falando real. Eu gosto de correr. O Luiz gosta, Porque no começo ninguém falava nada. Agora que fala, a gente fica se divertindo. Parece que tá fazendo amizade. Você tá fazendo amizade. Parece que você tá num parquinho assim. Quer ser amigo novo? Vamos ser amigo. Inclusive, mandar mensagem aí pro Estante Narrado. Tá sempre comentando. Exatamente. Né? A gente... Um abraço se você chegou até aqui. Fica um abraço se você gostou do vídeo também. E a gente gosta bastante do seu canal também. A gente pode fazer um dia umas colaborações aí. Do nada, sabe? A gente falou isso, né? E também, por último, além de seguir no Instagram, seguir no TikTok, é reforçar que a gente tá com o plano de membros, plano de assinatura, o nosso clubinho aqui no YouTube. A gente não vai falar mais nada aqui, ó. Se você quiser ser membro, seja membro. É o maior canal de cultura de todos os tempos. O único. Pô, é o único, verdade. Maior verdade. É o único canal de cultura, então é o único grupo de cultura. Exato. Não é? Valeu.